Amém? Eu quero concluir a minha palavra da semana passada e gostaria de te dar alguns conselhos segundo Provérbios, como você pega todo esse poder, essa graça, esse favor, e de uma maneira prática, você possa ser mais produtivo na sua vida, amém? Lá em João capítulo 4, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga assim, glória a Deus por isso. O verbo aqui era Cristo. O significado original no grego da palavra verbo é palavra. Diga assim, Cristo se fez a palavra, se tornou a palavra e veio habitar no meio de nós, aleluia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Jesus, ele era o primogênito, filho único. Mas por conta que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo, nós também nos tornamos agora, diga assim, unigênitos do Pai. Então olha que coisa poderosa e gloriosa, quando você entende que o Senhor fez você, justiça de Cristo nele, o Senhor se fez pecado em nosso lugar, para que nós pudéssemos fazer o quê? Diga assim, reinar em vida por Ele. Diga aleluia por isso. Jeremias diz que Deus e a sua palavra são um. Você já ouviu alguém falar algo para você que você não confiou? Outros falam assim, pastor, eu vou fazer. Pastor, não consegui fazer. Aconteceu isso, eu vou dizer para você. Deus e a palavra dele é um só. Se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você conhece alguém também que quando dá a sua palavra cumpre? É alguém em qual o seu caráter é confiável. Eu vou dizer para você, o caráter de Deus é um caráter confiável. Você pode confiar, diga aleluia por isso, glória a Deus. E é tão interessante que a graça de Deus, ela é crescente. A graça de Deus, ela é crescente nas nossas vidas. Você não foi chamado para ser um crente comum, vir para o culto, aleluia, sentar e glória a Deus. Deus chamou você em função de um propósito. Mas para você cumprir esse propósito, você vai precisar da graça de Deus, do favor de Deus na sua vida. Quando Deus chama os seus homens, suas mulheres, Ele sempre dá um propósito que é maior que a sua habilidade humana. Noé não era um engenheiro naval, construiu uma arca. Quando você pega Davi não era um homem de guerra, ele era simplesmente um pastor de ovelhas. Mas Saul era um homem de guerra. Saul confiava na sua justiça, Davi não. Davi confiava na justiça de Deus, na promessa de Deus. Deus o chamou para fazer algo inexplicável. Eu vou dizer para você, eu não sei quem você é e o que você faz, mas se o que você tem feito nesses dias é algo comum, provavelmente não é propósito de Deus, é o seu propósito. Diga aleluia. Quando me tornei pastor na Cachoeirinha, eu recebi uma profecia que muitos irmãos se tornariam muitas pessoas influentes, prósperos, bem-sucedidos em várias áreas da vida. Eu vou dizer para você, eu tenho visto isso ao longo dos anos, mas eu tenho visto também irmãos ficando à beira do caminho e vivendo uma vida de migalhas. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é crescente. O problema é quando você olha para você e se fala, não, é impossível isso acontecer. Tire os olhos de você, porque você só é um meio que Deus usa. A glória não é para você, a glória é dele. Você imagina o jumentinho carregando Jesus assim? Tipo o burro do Shrek? Eu vou dizer para você, o burro, o jeguinho, o jumentinho, só foi um meio que Deus usou. E eu vou dizer para você, você é uma pessoa comum. Até o dia que você entenda que você foi feito justiça de Deus em Cristo. Aí você começa a entender que para aquilo que Deus chamou você para fazer, é impossível. Eu vou dizer, uma vez uma falou assim, pastor, é muito difícil ser crente. Eu falei, não é difícil ser crente, é impossível ser crente. Ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. Mas a notícia boa que eu tenho para você, que quando você entender que você não dá conta de ser crente, aí você consegue ser crente. Quando você entender que você não consegue e que Ele consegue através de você, aí você consegue fazer o que humanamente falando, você não consegue. Você é alguém escolhido por Deus. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Olha que uma graça crescente, Ele é poderoso para
para fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar, segundo o poder que opera dentro de você. Eu não sei dar uma aula de gasolina para você, mas eu sei que a gasolina faz um carro andar. Eu vou dizer, a Bíblia diz que o poder que opera em você faz a sua vida andar. E quando você entende o que o poder de Deus faz a sua vida andar, você vai ser surpreendido de uma maneira tão poderosa e inexplicável. Sabe, a palavra infinitamente ou abundante, no original significa além do que você precisa, mais do que o suficiente em excesso. Sabe o que significa infinitamente mais, abundantemente mais, que você pode ter além do que você precisa, diga assim, em excesso e abundância. Você pode ter favor de Deus, sabedoria de Deus, fruto de Deus, provisão financeira de Deus, estratégias poderosas de Deus. Tudo que você tem, você pode ter além do que você precisa. Diga para o irmão, você tem além do que você precisa, tem o suficiente, ou está no conta-gota, ou já morreu. Então você precisa andar segundo o poder que você carrega, andar segundo o poder que habita dentro de você. Você não pode acordar de qualquer forma, cumprimentar as pessoas de qualquer forma. Por quê? Porque o poder de Deus habita dentro de você, e é com esse poder que você vai experimentar além do que você precisa. Diga aleluia por isso, diga glória a Deus por isso. Quando eu entendi essa verdade, eu cheguei na minha casa muitos anos atrás, eu desfiz de todas as roupas que eu tinha que não me representava como um homem nobre. Fui no Brás, comprei roupas de homens nobres, segundo a condição que eu tinha, e comecei a mudar a forma de me vestir. Eu vou dizer para você, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, diz sobre as características que Davi tinha. Ele tinha 6 características. A última característica que Davi tinha, diz assim, e o Senhor era com ele. Antes do Senhor ser com ele, ele era um homem sisudo em palavras, ele tinha boa aparência, ele sabia falar, ele era sisudo de guerra e sabia tocar bem. Então quando você entende que existe um poder que opera dentro de você, você vai se posicionar, você vai se vestir bem, você vai falar as coisas com convicção. Os estudiosos dizem que a diferença do sucesso para o fracasso está em 3 centímetros. Como assim, pastor? Um homem de sucesso, ele anda com os seus ombros erguidos. Um homem fracassado, ele anda assim. Tem muito barrigudo por aí. Como que você anda? Um crente não anda de nariz empinado. Um crente anda de espírito empinado. Jesus pregava como quem tinha autoridade. Agora, como pastor, eu quero viver essa superabundância, esse poder, eu quero tocar, eu quero apalpar essas promessas de Deus. 3 maneiras, diga fé. Para você tocar nesse poder, nessa revelação, você tem que ter fé. O seu casamento não melhora automaticamente porque você vem na igreja. Você não multiplica automaticamente porque virou líder de célula. Não é porque você empreende que você vai ganhar dinheiro. Nada é automaticamente. Paulo diz, eu criei e por isso eu falei. Então quando você fala é porque você crê. Crente que parou de falar porque parou de crer. Parou de crer, parou de acessar. Diga aleluia. E a sua fé vai ser testada. A sua fé vai ser provada. Daquela música, minhas provações não são maiores que eu. Vou dizer, a provação não é maior que o seu Deus. Eu lembro no segundo aborto que minha esposa teve. Eu tive um sonho. E no sonho apareceu um pastor cheio do Espírito e falou assim, Ricardo, a sua esposa está grávida. Não conta para ela, porque é um presente que eu vou dar a ela. Eu falei, aleluia, oh glórias. Foi tão real aquele sonho. Eu acordei de madrugada, olhei para ela e falei, nossa, tem um filho meu ali, aleluia. Não posso contar para ela. Só tem um problema. Uma semana depois, ela teve um sangramento e perdeu a gestação. Agora eu vou parar de falar, porque ele perdeu. José levou 16 anos, do sonho que ele teve, até o cumprimento do propósito dele. Davi levou a média de 20 anos, depois de adolescente até o reinado.
Eu vou dizer, nesse período da nossa vida de construção, de lapidação, onde a maior parte das pessoas desistem do propósito de Deus, você precisa entender que a vida cristã se vive pela fé. E se você quer ser uma pessoa que vive infinitamente mais, Paulo na cadeia estava adorando a Deus, lá virou uma igreja. Então você nunca pode parar de falar. Você tem que profetizar, chamar a existência. O pau está quebrando, você fala: sai Satanás, em nome de Jesus. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Não tem ninguém nessa célula, mas vai multiplicar, vai virar uma rede essa célula aqui. Por quê? Porque eu carrego o poder de Deus. Eu chamo a existência. Eu declaro conta negativa. Eu te amaldiçoo agora e declaro: eu não ando por vista, eu ando por fé. O Senhor vai multiplicar, vai liberar graça, vai liberar favor de Deus, vai liberar. Aí você olha para você e fala: eu quero declarar que eu sou um empreendedor, eu vou crescer, eu vou avançar, vou frutificar, minha mulher será uma mulher de Deus, essa minha esposa forte quer mandar em casa, vai ser uma mulher quebrantada um dia, porque ela é mulher de Deus. E aí você começa a falar, nada pode parar você, somente a sua boca. A Bíblia diz que Ezequiel foi parar num vale de ossos secos. E foi Deus que levou ele para lá. Para que Ezequiel pudesse enxergar a realidade. Talvez você se depara no seu trabalho, na sua casa, na sua vida financeira. E você começa a olhar tudo aquilo e você enxerga um vale de ossos secos. Deus pergunta a Ezequiel: o que você enxerga? Ele disse: Deus, prefiro nem vamos mudar de assunto. Deus falou: Ezequiel, começa a profetizar. E Ezequiel começou a mudar uma realidade com a sua boca. Os ossos não estavam secos. A Bíblia diz em Ezequiel 37 que os ossos estavam muitíssimo secos. E ele foi profetizando, ele começou a ver a coisa tomando uma forma. Eu vou dizer para você, quando você começa a orar, quando você começa a chamar a existência pela fé, algo começa a ser construído dentro de você. A maior igreja do mundo se encontra lá na China. E o pastor escreveu um livro sobre oração. Ele diz que você precisa orar, enxergando dentro de você o que você está orando. Fé é aquilo que você não vê e que você crê. A fé não tem o poder de trazer, porque a fé já trouxe. Diga: a fé já trouxe. Presta atenção, a fé não tem o poder de trazer. Diga: a fé já trouxe. Aí eu começo a profetizar para que aquilo que ele já trouxe comece a tomar uma forma. Os irmãos entenderam? Então a primeira forma de acessar é a fé. E a segunda forma de você acessar esse poder, essa vida abundante, é você ter uma imagem boa de Deus. Não adianta você entender que você é filho amado, perdoado, justificado e favorecido. Você precisa ter uma imagem boa sobre Deus. Não adianta você ter somente fé. Você precisa ter uma visão boa sobre Deus. A Bíblia diz que a parábola dos talentos, ali um homem recebeu 5 talentos, e o do final da fila recebeu 1 talento. A Bíblia diz que o homem que recebeu 1 talento, diz assim: chegando por fim o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas aonde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. Quem que disse isso para esse homem aqui? Olha a visão que aqui representa Deus, e a capacidade que você recebeu de Deus. Então Deus te deu dom, Deus te deu a vida, Deus te deu muitas coisas, Deus te deu uma esposa. Irmãos, quando eu casei, eu chorava muitas madrugadas, porque eu falei: Deus, essa mulher que o Senhor me deu, tem um coração para Deus, ela tem encargo por criança, ela quer ter um orfanato, ela quer ter uma escola, ela é cheia de potencial. E eu chorava, por quê? Porque eu não conseguia ter uma visão boa a meu respeito e a respeito de Deus, que eu conseguiria pegar essa mulher e investir na vida dela. Aí quando a imagem ela mudou, minha vida mudou. Uma mulher passa horas no salão de cabeleireiro, porque ela consegue enxergar o final. Eu não consigo passar nem 10 minutos num salão. Eu corto o cabelo por obrigação, porque eu acho que é uma perca de tempo, mas não tem jeito. Eu vou dizer para você, o homem que recebeu 1 talento, por ter uma imagem errada do Senhor que tinha confiado o talento a ele, ele perdeu a oportunidade da vida dele.
Talvez você olhe para tantas coisas na sua vida e você não consegue ter uma imagem boa de Deus. Diga para o seu irmão, como você enxerga o Senhor? E aí você percebe o filho pródigo. Ele apronta, ele acaba com tudo, ele destrói a vida dele, e um dia cai em si e fala, meu Deus, olha a situação que eu me encontro aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe meu pai me recebe como um dos seus empregados. Quantos crentes são assim? Eles pecaram, eles erraram, eles falharam, fizeram coisas terríveis, eles não se perdoam. Então eles se achegam a Deus, achando que Deus não aceita eles mais como filhos, por conta de algo que eles fizeram. Há muitos anos atrás, uma senhorinha quis conversar comigo, mais de 80 anos de idade, disse assim, tem que ser eu e você, pastor. E tem que ser na sua sala com as portas fechadas. Eu fiquei com medo. Uma senhorinha. Eu falei, agora? Eu falei, Rubens. Ela chegou. Eu deixei a porta. Ela falou, fecha a porta. Eu falei, mas está calor, não tem problema. E ela começou a falar de algo que ela fez quando tinha 16 anos de idade. Que ela não se perdoava. Então não conseguia enxergar o perdão de Deus. Eu vou dizer para você. Os seus pecados são perdoados. Só consegue descansar em Deus quem entende que os seus pecados são perdoados. Quantas mulheres abortaram, fizeram besteira na vida, tiveram relação, engravidaram, não foi fruto de um sonho, um projeto de Deus. Quantas pessoas faliram, perdeu tudo que tinha, fizeram besteira na vida, destruíram tudo. Mas quando você olha para Deus, fala, Deus, Ele é bom mesmo, mas eu não posso. Ele pode, eu não posso. E quando o jovem voltou para casa, falou, Deus, pai, você me aceita como um dos seus empregados? Está cheio de gente que com tanto potencial, mas você não tem velocidade, porque você não enxerga Deus como seu pai. E aí quando o pai fala, filho, vou colocar um anel no seu dedo, uma sandália no seu pé, e vou matar um novilho, vai ter uma festa poderosa. Ele não imaginava o que ele poderia desfrutar, voltando para a casa do pai. Quando você enxerga Deus de uma forma errada, você não consegue acessar o infinitamente mais. Você vai viver, sabe que a medida que você enxerga de Deus, é a medida que você tem dele. Não adianta você ter um pai milionário, e você não consegue acessar os milhões do seu pai. Não adianta. Se diz uma artista famosa, deve ter os seus 50 e poucos anos de idade, sei lá, 60, ela é milionária. Ela falou, eu vou gastar tudo em vida, porque eu não quero deixar nada para os meus filhos. Os filhos são rebeldes, usa a mamãe. Ela falou, os meus filhos não prestam. Mas vou dizer, os filhos não conseguem acessar a herança do pai. Eu vou dizer uma coisa, existe algo que toca o coração de Deus. Minha mãe tinha uma cachorra chamada Bolinha, era uma vira-lata. Levava meus avós para o culto, a cachorra no interior de São Paulo, corria atrás do ônibus, uma cachorra de Deus, dava até a paz. Paz do Senhor, Bolinha. A cachorra de Deus. E um dia, ela era virgem. E ela teve uma oportunidade de fugir de casa. E ela fugiu. Quando aquela cachorra fugiu, ela ficou assustada, veio morar em São Paulo. E eu corri atrás dela. E ela corria. E ela parou atrás de um carro. Eu falei assim, Bolinha. Ela correu, um carro atropelou ela. A primeira coisa que essa cachorra fez, ela correu de volta para casa. Deitou nos pés da minha mãe. E começou a chorar. Que eu vou dizer, na hora da dor, você sabe aonde você deve ir. Eu vou dizer uma coisa para você. O filho pródigo estava doendo muito. Mas ele não tinha certeza se o pai dele aceitaria ele como filho. Então eu vou como empregado. Está cheio de crente vivendo com migalha, tendo um pai tão amoroso. Meu pai veio do norte tentar a vida aqui em São Paulo. Nossa vida foi muito sofrida. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E eu me converti, fiz seminário, mas sempre tinha uma dificuldade de crer que Deus poderia me prosperar, que Deus seria bom comigo. Porque eu não tinha essa imagem. E um dia o pastor de jovens aqui, o pai dele, falou, vou dar uma casa para você, filho. E eu falei, ele falou, vamos comigo visitar os imóveis? Eu vou, claro. E um pastor, e o irmão que eu cuidava. E ele visitou apartamentos e casas. E ele falou assim, eu falei, Deus, por quê que eu não posso e ele pode? Só porque o pai dele tem dinheiro? Ele falou, não, é porque você não me tem como seu pai. Você só me tem como um Deus poderoso. Eu falei, nossa Deus, aí pegou pesado, hein? Isso começou a mexer tão profundamente comigo. E eu morava de aluguel na época. É uma história muito longa. E
construíram uma churrasqueira embaixo, morava no primeiro andar, eu falei, preciso mudar para cima. E eu fui até o porteiro, falei, eu gosto de morar aqui, eu queria morar mais para cima, tem apartamentos para alugar? Ele falou, tem 3 chaves. Mas essa chave aqui, se eu fosse não entraria no apartamento. Mas essa é a minha profissão, está aqui a chave. O proprietário não bate bem da cabeça. Você acredita que ele construiu algo tão chique dentro de um imóvel, num bairro assim que as pessoas não têm tanto dinheiro? Mas deve estar cobrando muito caro, por isso está vazio faz muito tempo. E eu fui com a minha esposa, entramos no primeiro, minha esposa falou, eu falei, é o que tem? Eu falei, vamos entrar nesse aqui. Quando ela entrou, ela falou, nossa, amor. Eu falei, por que eu trouxe ela aqui? O que você pode ter não está ligado a quem você é, ao que você tem. José dormiu na cadeia e acordou como primeiro-ministro. Foi algemado conversar com o faraó. As pessoas que levaram ele como preso se tornaram os próprios seguranças dele depois. E eu desci, falei, você gostou, né? Espera um pouquinho, ele ligou para o proprietário. Eu falei, nossa. Aí o proprietário falou, eu quero falar com o rapaz. Aí o proprietário falou assim, qual que é a graça? Sua graça? Eu falei, nossa, o cara é crente. Ricardo, que bom. Você entrou no meu apartamento? Eu pensei, vaziou muito tempo, ele vai vender, né? Eu falei, você gostou? Eu falei, legal, né? Mas, como é que é? Eu fiquei mudo, porque eu não sabia o que falar para ele, porque eu não tinha dinheiro. Já entrou num lugar que você não tinha dinheiro? Uma vez, eu gosto de visitar imóveis na planta e conversar, entrar, aquela coisa toda assim. Isso mexe muito com a minha fé. Deus move muito quando eu faço essas coisas. Entre empresa, conversa e tudo. E ele falou, você gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, faz assim então, fica com a chave e pode se mudar. Eu falei, não, o que é isso? Alguém já lidou com pessoas malucas? Você desconfiou? Alguém já desconfiou do amor de alguém? Seja sincero, já desconfiou de uma promoção? Não é verdade não. Só veio para crer igual Tomé. Alguém já passou por isso? Mas cuidado, as coisas podem acontecer. Ele falou assim, filho, fica com a chave, depois a gente conversa sobre dinheiro. Eu falei, que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. E Deus mexendo profundamente comigo. E eu fui, ele falou, começa a pagar daqui 2 meses. Mas o apartamento era muito chique pelo contexto, ele é uma coisa assim, demais. E aí não tinha vida na sacada, e eu falei, nossa, vou pagar daqui 2 meses, não tem dinheiro para vida, aquela coisa toda. E eu mandei uma mensagem para ele, falei, eu quero te agradecer, porque você foi a expressão do amor de Deus na minha vida. Ele falou, o que é isso? Não fala isso. Eu estava orando para que eu pudesse sustentar uma família pastoral. Eu falei, a coisa é séria. Eu falei, agora eu vou pedir vida na sacada. E aquilo mexeu tão profundamente comigo, que há muitos anos atrás eu contava muito esse testemunho. E teve uma mulher, uma empregada doméstica, morava no extremo sul, que ela nunca pediu para Deus uma casa, porque ela falou, nunca vou ter condições. Ela ouviu esse testemunho. E ela cuidava de uma criança, empregada, cuidava de uma criança. E ela tentou pregar para a dona falou, não quero ouvir de Jesus. Ela começou a pregar para a criança começou a honrar os pais, tal. A mãe ficou tão impactada, mas tão impactada, que deu um apartamento mobiliado para a mulher. Diga para o seu irmão, não olhe para aquilo que você tem, olhe para aquilo que ele é. E o último princípio é a gratidão. O menino volta para casa, recebe o perdão de Deus, agora ele tem consciência que o que ele tem, não foi por nada de coisas boas que ele fez, mas foi por causa do perdão do Pai. Quando você entender que tudo que você tem, não tem a ver com o seu merecimento, tem a ver com o amor do Pai para com você. Quando você entende isso, você vai viver uma vida de muita gratidão. Diga para o seu irmão, o amor de Deus tem o poder de te constranger ao ponto de você viver em função dele. Diga aleluia, diga glória a Deus. Curva a sua cabeça onde você está. Essa é a primeira parte da minha mensagem. Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Eu declaro paz, alegria. Eu declaro o favor de Deus. Flua, Espírito Santo de Deus. Libera a fé, libera o dom da fé nesses dias sobre a vida deles. Que eles possam ter uma boa imagem sobre Deus como Pai. E
viver uma vida de gratidão para com Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.